Você está na FM Cultura, você está no programa Emitido em Foco com seu comunicador Herlito Freire. Estamos entrevistando Deodato Ramalho, procurador-geral, ex-procurador-geral do município, ex-secretário da Regional 4 e ex-secretário da SEMAN. Deodato Ramalho, vamos conversar agora sobre a sua formação acadêmica e a sua militância. Bom, eu, como todos sabem, sou advogado, né? Vim para Fortaleza em 74, fiz o científico e tal, e fiz vestibular na Universidade Estadual, na Universidade de Fortaleza, a Unifor, e concluí o curso de Direito no final de 80. Na verdade, colamos grau em março de 81, porque houve um problema de uma greve que demorou muito e teve um pequeno atraso na nossa conclusão do curso. Mas a minha militância, e essa militância, na verdade, a minha militância política e também partidária, ela vem já de muito tempo. Na verdade, ela vem desde criança. Eu costumo dizer que a primeira campanha da qual eu me lembro de todos os detalhes, né, de participar, de toda a movimentação política, a minha casa sempre foi, da minha família sempre foi muito movimentada politicamente. Meu pai era político, eu fui vereador lá no município de Boa Viagem. Em 1962 ele era candidato a prefeito e eu tinha 6 anos de idade. E já naquela época, já como criança, a gente tinha todo o despertar para essa questão da luta política. Claro que, assim, do ponto de vista de consciência política ideológica definida, né, numa aproximação com a ideologia de esquerda, ela se deu especialmente a partir da minha vinda para Fortaleza. Já por ali, por volta logo do primeiro ano da faculdade, mas evidentemente que essa formação ela já vinha sendo construída ao longo dessa militância. No caso, eu tive um excelente exemplo, embora o meu pai fosse uma pessoa que não era formada, uma pessoa do interior, uma pessoa muito antenada com as coisas da política e da vida, mas uma pessoa profundamente humana e profundamente comprometido com os interesses da população, particularmente a população mais humilde. As pessoas costumavam muito se referir a ele, dizendo que ele era capaz de tirar a roupa do corpo para servir ao outro. Então eu cresci vendo esse exemplo. E nada é mais revolucionário, nada mais é de esquerda do que a pessoa ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento na sua relação com o outro, na sua relação com a sociedade, na sua relação, né, com a sua cidade, com o seu estado e com o seu país. Portanto, essa formação de esquerda, digamos, que eu tenho, ela já vem desde essa época. E depois tive uma militância forte no PMDB, né, ajudei o meu primo, o Haroldo Cavalcante Mota, que é um advogado de direito eleitoral muito conhecido aqui no estado do Ceará, muito respeitado, foi muito famoso até nessa área. Ele também militava na política, ele foi do velho MDB, não só como advogado, mas como militante político, foi deputado estadual e era quem movimentava, digamos assim, a oposição contra a ditadura e contra os coronéis no interior do estado, particularmente nesses 2 municípios, no meu município, Boa Viagem e Itauá. E em 1986, por exemplo, nós ajudamos, aliás, em 86 não, já antes, como adolescente, a gente ajudava esse meu primo a fazer filiações para formar o PMDB, embora de modo muito complicado, porque meu pai era uma pessoa que não era de oposição, ele era de oposição no nível local, no nível do município, mas ele era da arena, ele era vereador, fazia oposição ao esquema dominante na cidade, mas dentro daquele, porque antigamente você tinha aqui na época da ditadura, você tinha as sublegendas. Você tinha a Arena 1, a Arena 2 e a Arena 3. Por exemplo, aqui no caso do estado do Ceará, a ditadura tinha 3 grandes lideranças na ditadura, 3 coronéis. O coronel Vigílio Távora, o coronel Adalto Bezerra e o coronel César Carlos. Esses homens dominavam o estado com mão de ferro. Eram os prepostos da ditadura aqui no estado do Ceará. E portanto, como eles também não se entendiam, eles tinham eles mantinham o poder, tá certo? Mas entre si eles tinham as brigas internas deles. Então, tanto é que quando um coronel desse estava no comando, tipo governador, os outros ficavam mais desprotegidos. Não desprotegidos, porque eles todos eram protegidos da ditadura, né? Mas eles tinham disputas no interior. Então, para conciliar esses agrupamentos que davam cobertura política à ditadura, que davam um arremedo, né, de normalidade no país, que eram eleições, por exemplo,
no interior do estado, não para governador, porque era indireta, né, para deputado, senador, etc. Então você tinha no interior, para agrupar esses segmentos, você tinha a Arena 1, a Arena 2 e a Arena 3. Ou então, quando passou para a PDS, quando eles começaram a tentar tirar aquela marca terrível da ditadura, né? Aí veio PDS. Então você tinha o PDS 1, PDS 2 e PDS 3. E nós, eu e meu irmão mais velho, que hoje é falecido, a gente tinha uma ligação muito forte com esse nosso primo, que era do PMDB. Então a gente, na política, digamos assim, mais estadual, mais nacional, a gente se ligava, no caso aí, ao PMDB, e na política local, por quanto do respeito ao meu pai, a gente não se metia muito. Né? Então essa militância, ela veio desde essa época, e é uma militância que eu acho que ela foi fundamental, né, para a formação da minha pessoa, como cidadão. Foi fundamental para que eu pudesse compreender, né, todo esse mecanismo da estrutura política do país, né, a militância mais, digamos assim, mais forte do ponto de vista do enfrentamento da ditadura militar, e já se deu quando eu estava na faculdade, que a gente participou dos movimentos, né, evidentemente que também já estava na fase final da ditadura, porque eu entrei na faculdade em 77, quer dizer, entrando no quente ainda, né, e saí lá no final do ano de 80, né, que já estava naquele período da distensão, naquele período em que a ditadura estava começando que o povo brasileiro estava se encaminhando para começar a se ver livre da famigerada ditadura militar. Deodato Ramalho, como se deu a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores? Esse é um processo interessante, porque na época da ditadura, o que é que nós tínhamos? No Brasil inteiro. Você tinha a Arena e o PDS depois, né, que davam digamos assim, a cereja do bolo, né, na política para, no mundo afora, a ditadura se apresentar como com um pequeno resquício de alguma normalidade institucional, que na verdade não existia, né? Repito, aqui no estado do Ceará muita gente no cinema, mas eu vejo muita coisa aqui, no estado do Ceará hoje, cressos, muitos herdeiros da ditadura que fingem que não faziam parte dela, sabe? Falam em democracia, falam em participação popular, mas usurparam o poder, alguns dos quais, ainda que novos, exerceram esse poder aqui com a ditadura militar, portanto foram cúmplices de muita coisa de ruim que aconteceu com o povo brasileiro. E tinha o MDB e depois o PMDB, que foi o que eu já alcancei na militância mesmo, foi o PMDB. E o que era o PMDB? Era uma grande frente que agrupava os democratas, os democratas não no sentido do que se chama hoje o Partido Democrata. Esse Partido Democrata que é o PFL, o Partido de Extrema-Direita, de posições direitistas. Eu estou falando, o PMDB agrupava aqueles que resistiram contra a ditadura, seja os comunistas, os socialistas, né, a esquerda mais moderada, a esquerda radical. Então, o PMDB era o grande guarda-chuva de todo esse segmento. E alguns liberais, como, por exemplo, o velho Ulisses Guimarães, uma pessoa respeitadíssima, né, liberal político, do liberalismo político, um homem que foi muito importante no combate à ditadura militar. Aqui no Ceará, a gente tem um grande expoente desse período, que era o meu querido amigo Antônio Paz de Andrade. E, portanto, nesse primeiro momento, a gente militava no PMDB. E veio... O PT foi fundado aí na década de 80, particularmente 79 e 80. Eu ainda não fui imediatamente para o PMDB, como aconteceu com muita gente. Ainda ficamos ali no PMDB, formando o que antigamente se dizia que era o grupo autêntico do PMDB. No caso aqui do Ceará, que ele era representado nacionalmente, um das grandes expoentes era o Paz de Andrade, que foi um grande lutador nesse período. Mas em 86, com a eleição do Tasso Gereissati, na época eu era da executiva regional do PMDB, nós participamos ativamente do processo de escolha do Tasso Gereissati e também do processo de eleição do Tasso Gereissati. Foi uma eleição muito fácil ao final, mas no começo ela foi muito dura. Eu sou advogado de carreira do Banco do Brasil, na época eu morava em Quixeramobim, porque era a sede do serviço jurídico do Banco do Brasil naquela região, era Quixeramobim, e eu que era
o advogado daquela região do Banco do Brasil. E mesmo sofrendo algumas perseguições, ameaças de prefeito e tal, aquela coisa ainda, a gente abraçou firmemente, como já vimos, abraçando a oposição à ditadura, no PMDB. Aliás, o meu primeiro partido de militância política de filiação foi o PMDB, naquele momento que o PMDB era aquela grande frente. E aí, quando tem a eleição do Tasso Gereissati, que logo no primeiro ano do governo do Tasso, teve 2 episódios que fez com que os segmentos de esquerda que estavam no PMDB, quase que todos, saíram do PMDB, porque o PMDB começou a tomar uma feição extremamente conservadora e direitista até. E o próprio Tasso Gereissati, que foi importante naquele momento, aquela eleição dele, para romper com aquele círculo dos coronéis, mas infelizmente o Tasso ele não contribuiu para melhorar ou para resolver essa questão política do Estado do Ceará, do ponto de vista desse conservadorismo e do ponto de vista das amarras com o passado. Quer dizer, o Tasso acabou enxotando o movimento pró-mudança, que foi um momento importantíssimo para a eleição dele, que nós participávamos, e ele acabou reagrupando em torno da liderança dele as velhas oligarquias do interior. Então, todo aquele pessoal que foi da Arena, que foi do PDS, depois de derrotados pelo Tasso Gereissati, eles foram cooptados pelo Tasso, que também é uma prática política muito forte que tem aqui no estado do Ceará, do adesismo, né? Ele ganha, vai para a disputa eleitoral, perde a eleição no dia seguinte, não espera nem o novo governante assumir, que já está aderindo. Querem sempre estar do lado do poder. Isso, e também o processo constituinte. Na Constituinte, o PMDB tomou, aliás, contraditoriamente, o PMDB foi o partido que deu mais números de votos para as ideias avançadas que foram aprovadas na Constituição, naquele processo da Assembleia Nacional Constituinte, mas também foi o partido que deu mais número de votos para a direita, para as posições de direita. Então o PMDB acabou ficando, desde essa época, ficou muito em cima do muro nesse sentido, bem por 2 lados. Por isso que hoje também o PMDB se descaracterizou muito nesse sentido. E a partir desse processo, aí nós, o grupo, nós saímos juntos do PMDB para o PP. Hoje deputado federal Zé Ayrton, o doutor Inocêncio Uchoa, que é advogado, trabalhista conhecido, foi juiz agora do trabalho, mais recentemente, foi esse lado político. Mas foi um agrupamento aí que saímos juntos em 87, no primeiro ano do governo Tasso Gereissati, quer dizer, e a turma no interior, como é acostumada muito com o governo, né, ninguém quer ser contra o governo, né, até brincava comigo, dizia assim, rapaz, depois de tantos anos lutando, conquista o governo e vai sair do governo. Mas claro, porque o governo tomou uma direção, no nosso entendimento, errado, e é tão simbólico isso, essa coisa da liderança do Tasso Gereissati, que, por exemplo, hoje, o Tasso Gereissati no PSDB, na última eleição, ele de repente, para consolidar essa relação que ele reconstruiu do passado, ele foi buscar quem? Exatamente um político extremamente representativo dessa época dos coronéis, da época da ditadura, que é exatamente o atual presidente do PSDB, que é o ex-deputado Marcos Carlos. Então, foi esse conjunto de fatores que fez com que a gente... E é natural que isso acontecesse. Com a redemocratização do Brasil, as coisas foram ficando claras, né? Todo mundo foi assumindo o seu rumo mais pertinente com a ideologia que você professa, né? Não tinha sentido mais, mas quem tem, por exemplo, hoje no Brasil, não tem mais sentido quem é de esquerda, né? Porque essa história que às vezes os conservadores gostam de dizer que não existe mais esquerda e direita, existe sim. A França acabou de dar um grande exemplo disso. Existe sim, existe. Agora, claro que existem nuances. Tem algumas a chamada esquerda radical, a extrema esquerda, que também eu acho que está um pouco descolada da realidade do mundo, né? E tem os segmentos de esquerda, que aí você tem o PT, tem o PCdoB, né? Vários partidos que estão aí nesse arco aí, ideológico. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com Deodato Ramalho. Voltamos já.